Hey clã, alright? E aí clã, tudo certo? Hoje eu vim aqui falar sobre traduções. Como deixar o seu app em vários idiomas. Como que a gente pode deixar nosso aplicativo Flutter em vários outros idiomas para deixar muito mais acessível às pessoas. E para a gente fazer isso, eu vou falar sobre Flutter Localization. Por padrão, o Flutter ele já fornece localizações em inglês dos Estados Unidos. E se a gente querer fazer em outros idiomas, nós precisamos definir isso numa TWrap, todas essas propriedades dos idiomas que a gente vai colocar. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é adicionar essa dependência no nosso projeto Flutter. Você vai lá no arquivo pubspec do seu projeto e vai colocar o suporte a Flutter Localizations SDK Flutter. E logo em seguida você vai rodar o pubget para poder importar esses pacotes. Beleza, feito isso, deu tudo certo, você vai lá na sua main do seu projeto e vai importar esse Flutter Localizations e vai colocar dois atributos no Material App, o Localization Delegates, o Support Locate. Beleza, o que a gente vai colocar aí dentro? Primeiramente, você vai abrir um array no Localizations Delegate e nele você vai colocar o Global Material, Global Widgets e Global Cupertino Localizations. O que esses caras vão fazer? Ele fornece strings localizadas e outros valores para a biblioteca de componentes de materiais. E no atributo Supported Locateds você vai colocar todas as traduções que você vai ter ali. Então no caso a gente vai colocar uma constante located, e a gente vai falar que essa é located em inglês, a gente vai colocar o n, vai passar por parâmetro, e uma pt, que significa do português. Beleza, agora o próximo passo a gente vai usar uma biblioteca que se chama intl. Essa biblioteca é importada lá no pub.dev. Então a gente vai ir lá no nosso pubspec e colocar como outra dependência. Esse pacote ele fornece recursos de internacionalização e de localização. Você tem que ficar muito esperto com esse tipo de dependência, que é quando você for fazer isso no seu projeto, você tem que ver qual que é a última versão que foi lançada, porque às vezes tem algumas atualizações que ficam depreciadas. Depois, no arquivo pubspec também, a gente vai habilitar o sinalizador de geração. Então naquela seção que especifica o Flutter, sabe? Que é Flutter 2 pontos e alguma coisa, que geralmente está ali no finalzinho do arquivo, você vai colocar um generate igual a true. Beleza, agora vamos criar nosso arquivo de configuração. Então, na raiz do seu projeto, você vai criar um novo arquivo e vai colocar o nome dele de L10N e vai colocar esses atributos aqui. A primeira linha é o arb_dir, que vai especificar o caminho das configurações que a gente vai criar daqui a pouco. E a segunda linha, que é o template, é o arquivo padrão de tradução, que é em inglês. Ele tem que ser em inglês, tá pessoal? Você sempre vai traduzir de um inglês para outro idioma e nunca ao contrário. Então a pasta base é essa app_n. E a terceira linha é o arquivo das localizações geradas. E quem vai gerar esse arquivo é esse pacote que a gente acabou de importar, que é o intl. E ele que vai gerar esse arquivo para a gente quando a gente inicializar a aplicação. Beleza, criado esse arquivinho de configuração, agora a gente vai lá no nosso diretório lib. Repare que tem que ser o mesmo diretório que você colocou lá naquele arquivo de configuração. Então a gente vai abrir a nossa pasta lib e vai criar uma outra pasta chamada L10N. Depois a gente vai colocar os arquivos de traduções. Então você vai criar um arquivo dentro dessa pasta L10N chamado app_n.arb. E lá dentro você vai colocar basicamente como um JSON funciona. Você vai abrir um objeto de chave e vai colocar chave e valor. Então vamos colocar em um Hello World como chave e Hello World com exclamação como valor. Beleza, replica esse arquivo, só que agora a gente vai colocar, em vez de appn, a gente vai colocar apppt, que é de português. E lá dentro a gente vai colocar a mesma chave Hello World que está naquele outro arquivo, mas como valor a gente vai colocar Olá Mundo, porque é nossa tradução, beleza? Feito isso, você vai rodar o seu projeto para que aconteça o Code Gem, que é a geração daqueles arquivos que a gente importou.
Se você for na pasta .dart2 Fluttergene e abrir o gene L10N, você vai ver os locators que você importou lá na main, que no nosso caso é o inglês e o em português. Beleza, agora para funcionar a gente tem que ir lá na nossa main e importar esse arquivo app localizations.dart. Depois lá no nosso material app em localization delegate, você vai colocar applications.delegate para ele já conseguir funcionar. Só que como que a gente pode usar essa tradução? Então, para você traduzir essas palavras que você tem no seu aplicativo, você vai colocar isso dentro de um texto. Então você vai colocar applications of e vai passar o contexto, certo? Ponto, aí você vai poder ver todos os atributos que você criou lá naquele arquivo em inglês. Então a gente vai colocar o Hello World e como o meu dispositivo ele está como português, ele vai imprimir Olá Mundo. Só que se você tiver em qualquer outro idioma que não seja português, no nosso caso, o nosso código aqui, ele vai traduzir para inglês, porque a gente colocou o inglês como prioridade no nosso Material App. Então, nesses casos, você pode ordenar ali aquela lista de support locators que você pode definir a ordem das traduções. Então, tipo, se você colocar em espanhol, ele vai pegar o inglês, beleza? Muito simples, né, pessoal? Bem facinho aí da gente conseguir traduzir. O mais difícil mesmo é a gente traduzir essas coisas da maneira certa. Mas daí pede ajuda aí para um amigo seu que manja de inglês, que tá tudo certo. Então espero ter ajudado. Se você gostou, deixa seu like aí. Confere lá o post que eu fiz na comunidade Dev. Então valeu e é nóis!